Fala pessoal, E aí galera, bem-vindos à segunda parte do vídeo sobre cosmovisão. Agora, como ele tá no canal, eu vou apresentar o Cera. Aqui é o Gui, valeu Lucas. Guilherme, meu parça teológico, pastor Guilherme, ele pastoreia aqui na Igreja Presbiteriana Renovada Reformada. de Lençóis Paulista, e o nosso santo bateu, né? Bateu muito. Encontrei um irmão calvinista, que maravilha. Lembrei daquele vídeo que a mulher tava de bicicleta, você viu? O baita no imagem, dado de cheio na traseira. Santo bateu. O nosso santo bateu. Agora nós vamos continuar o vídeo que tá, a primeira parte do vídeo sobre cosmovisão. Se você não viu, vai no canal deles, que é deles eu digo porque o Murilo está aqui nos bastidores. Dá um tchau aí, Murilo. Nosso editor, Pessoal. ele é tímido. Ele é tímido. Vai lá, se inscreva no canal Papo Teológico. Nós estávamos falando de cosmovisão, né? Sim. Falei a respeito dos três tipos de cosmovisão que temos. E falamos que, encerramos na verdade a primeira parte falando que hoje as igrejas têm bebido muito da cosmovisão naturalista, ateísta. Então agora eu passo para você as perguntas, Gui. Vamos lá. Como que nas igrejas... Primeiro, hoje nós estamos vivendo o que a igreja sempre viveu durante os 2000 anos? Uma palavra? Não. Não. Uma das coisas que em minhas aulas de teologia eu sempre falo aos meus alunos eu uso sempre uma palavra falando: saia da caixinha, abra sua mente e pensa. A igreja de 1900 para cá tem bebido de uma fonte muito perigosa, entrando em transe, hipnoses, atribuindo manifestações malucas ao Espírito Santo, que é uma afronta. Sim. Não estamos negando fatos, estamos apenas afirmando o que as Escrituras diz. Sabe, nós vivemos o que Paulo fala a Timóteo: chegará tempos que não suportarão a sã doutrina e terão como comichões no ouvido, sabe? Eu falo para os alunos: saia da caixinha, pense antes de 1900. Como que Deus agiu na sociedade, como que Deus foi trabalhando desde da era cristã até 1899. Era um método totalmente diferente. Nós falamos no primeiro vídeo as cosmovisões e suas definições. Agora nós vamos mostrar como ela se aplica nas igrejas. Sabe, uma de minhas aulas, eu falando sobre que o cristianismo ele é fundamentado na Bíblia. Que não existe mais esse negócio de altos profetas, de revelação, que a revelação é as Escrituras. Sim. Você quer conhecer a Deus, ele vai se revelar nas Escrituras. Que manifestações bizarras não são manifestações de Deus. Sim. E uma aluna compartilhou dizendo: mas fulana foi no culto do Benihim, na década de 90, e ficou colada na parede. Eu falei: mas é um som da lagartixa. O que isso tem a ver com o Evangelho? Aonde isso nos mostra nas Escrituras que isso tem a ver com o cristianismo? E ainda falei, isso é hipnose. Eu estudei um pouco de hipnose, eu faço isso com qualquer um. Cristão ou não cristão, que queira ser hipnotizado, a gente faz isso. Isso não é de Deus. Essas bater o paletó, histerias, entrar em transe. Sabe qual que é o problema, Lucas? Que a igreja, a partir do século passado, ela parou de meditar em um ponto. Só a Escritura. Sim. A reforma lutou tanto. Os nossos irmãos reformadores do século XVI lutou tanto para trazer o retorno às Escrituras, para hoje nós estarmos vivendo exatamente como viviam no século XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI. Essa apostasia da igreja. Sim. Nós estamos vivendo uma apostasia terrível, só que hoje é pior. Porque naquela época da reforma, o povo não tinha Bíblia na sua linguagem. E a maioria não era alfabetizado. Não era alfabetizado. Hoje nós temos a Bíblia em todas as traduções que você quiser. Nós até temos a freestyle, até a freestyle, que não é Bíblia, em português. Eu sempre falo, relato aos meus alunos, de William Tyndale. Sim. Morreu estrangulado e queimado numa fogueira porque traduziu a Bíblia para o inglês. Parece impensável para os nossos dias. Impensável. Outro dia eu comprei uma Bíblia num seminário por R$5. E eu fui confrontado. Eu falei: meu Deus, eu tenho uma Bíblia por R$5 e o povo não lê. Sabe de uma coisa, nós vivemos dias terríveis. Sabe, o problema é que a gente fica procurando. Deus quer falar comigo, eu vou ligar para a irmã que revela.
Isso não é cristianismo. Eu falei no curso de teologia, quando eu dei sobre a bibliologia, né, a introdução à Bíblia, falei assim, muitas vezes a pessoa que procura essas coisas, ela não entende a afronta que ela está fazendo. Porque, pensa, Deus, ele se encarnou, o Criador, ele sujou os pés na poeira que ele amaldiçoou em Gênesis, para ser a máxima revelação. Cristo é a máxima revelação. Não, o próprio Deus, ele se encarna. O verbo vivo que se É encarnou. algo impensável isso. E você pega a palavra dele, o Logos de Deus, né? A palavra de Deus, os 66 livros, você fala, não, isso não é suficiente. Exato. Eu quero uma nova revelação. E quão confrontador é você tomar essa posição. E muitas vezes fala, não, isso daí é uma coisa da sua cabeça, uma teoria sua, sensacionista. Não, mas nós temos base bíblica para isso. A Bíblia fala em Hebreus 1 que, havendo Deus se revelado aos pais, aos profetas, De todos os tipos. nos últimos tempos ele se revelou a Cristo. Nos últimos tempos ele quer dizer duas questões. Primeiro, que por Cristo ter vindo, iniciou-se o milênio, né? Então, eram os últimos dias. Iniciou-se os últimos dias já. É chegado o reino dos Escatológico. céus. É chegado o reino dos céus. O reino já foi inaugurado, mas ainda não completamente. Fica esperando Ainda o milênio. aquela tensão, né? Já e ainda não. O escatom. Escatom. Fica esperando o milênio literal pra você ver. Fica assistindo a novela Apocalipse daí agora. Você vê. E os últimos dias quer dizer também, acabou. Os últimos dias quer dizer, acabou a revelação. Cristo é a máxima, não tem mais o que Deus revelar. É Ele se deu próprio. Eu sempre faço a pergunta. Né? Eu sempre faço as ministrações e falo, você precisa de alguma coisa a mais além de Cristo? Falando de cosmovisão, é necessário que na cosmovisão eu entendo que eu tendo Cristo eu tenho tudo. Sim. Nós entendemos o que significa o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Exato. O termo hebraico ele quer dizer o seguinte: o Senhor é meu pastor, de nada não terei falta. Porque E ele é. me completa tudo. O Projeto Sola tem uma música chamada 23, excelente. Muito bom. O refrão é: o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. O problema, nós bebemos dessa cosmovisão nas igrejas fatalista, naturalista, é que, um dos problemas máximos, o antropocentrismo entrou na igreja. Com certeza. É um Deus que serve ao homem. Eu determino, eu proclamo, eu declaro, Deus tem que me fazer. E não é, nós esquecemos as escrituras. Exato. Nós esquecemos o que Paulo sofreu, o que Jó sofreu, o que Abraão sofreu, o que Pedro sofreu. O que Cristo sofreu. Cristo sofreu. Aquilo que você falou de Cristo, se ele se encarnou, é o que está em Filipenses. Kenosis, esvaziou de si mesmo. Ele Não que ele deixou de ser Deus, mas ele esvaziou. abriu mão de exercer. Ele humilhou-se, rebaixou-se a si mesmo. Então a questão, vamos pontuar. Como que é esse antropocentrismo? É basicamente assim, teologia. O que é teologia? Teologia é Deus se revelando ao homem. É Deus ditando as regras. É Deus ditando as regras de culto. É Deus ditando como devemos adorá-lo. Não é você com seu achismo Exato. estabelecendo. Eu acho que Deus, ele prefere assim. Exemplo disso que a gente estava falando dos 1900 anos, uma mudança drástica que hoje muitas vezes as pessoas não sabem, é a questão dos louvores. Os louvores, nossa. Até 1900, 1800 e pouquinho, os louvores eram basicamente os salmos. Salmos. Foi se mudando, começaram os inários. Não que seja errado os inários, tá? Os presbiterianos vão bater chicote de vida. Castelo Forte. Castelo Forte, legal, mas mantinham. Aí começou a vir só inário deixando os salmos. Aí a nossa geração começou com os hinos gospel. Uma porcaria. Que Desculpa. são totalmente vazios de Não conteúdo. generalizando, mas... Então, Difícil. até Agostinho tinha muito medo de músicas, porque ele dizia assim, ele até preferia não ter melodia. Calvino só cantava salmos. Calvino só cantava Só salmos. salmos. Por quê? Por que que Agostinho tinha esse medo de melodias? Porque eu acho que prevendo o que aconteceu na nossa geração. Um exemplo é a música Oceanos. Vamos pegar a música Oceanos do Wilson. Voz me chama. Cara, Corta isso. pessoal do louvor da IPB, me desculpe, mas eu vou revelar o segredo. Perdoa-nos. Gente, quando eles eles pegaram pra tocar essa música, a melodia é muito boa. Ela leva você, mas eu falo, gente, eu não entendo nada dessa letra. É desconexa a letra. Você canta, mas não chega num ponto a música.
Sei lá, não chega num ponto. Eu perguntei pra muitas pessoas da igreja, falei, viu, o que você entendeu dessa música? Nada. Mas ela é bonita. Eu falei, por quê? Não, a melodia... Então, esse é o problema. A melodia, ela substituiu a letra. Então, é isso que o Gui falou. O antropocentrismo. O homem passa a ser satisfeito. Então, hoje... E aí passa a se criar muitas teologias. É isso que eu quero abordar pra afagar, pra amaciar massagear o ego. Sim, porque querendo ou não, terrível. o Evangelho e a Bíblia, ela senta 2 pés no seu peito. Com tudo. É soco na cara. Tá? É confrontar. Ela te confronta 100%. Você é pecador. Tá? Ela fala assim, você é pecador, miserável, você tá nu diante da presença de Deus, você não tem a mínima possibilidade. Morto a sua espiritual. melhor obra é um pano cheio de pus. Tá morto. Você tá morto. Então se cria vários tipos de teologia. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei dos salmos, hoje você não tem mais os salmos cantados. Hoje você tem uma visão negativa para teologia. Quando você fala teologia, as pessoas arrepiam até, né? Deus usa quem ele quer, do jeito que ele quer. Nossa. E quando as pessoas falam, eu não preciso ir para um seminário, eu fico ofendido e falo, eu fui fazer Tá o bom, quê? você não precisa ser um seminário, você pode ser autodidata. Compra um monte de livros, leia e leia a Bíblia. Lê esse aqui, ó. Pregando, ó. Pregando toda a Bíblia como escrita cristã. Eu e o Gui, nós somos pregadores, então vamos falar um pouco sobre a pregação. Hoje é muito simples um cara falar que é pregador. Ele pega um versículo para encaixar no que ele quer falar, ele lê, ele sai do texto e nunca mais volta pro texto. E vai para outro texto. Eu conversando com o Ricardo, aquele amigo nosso, o Esquiavão. Ah, tá. Ele tava falando que quando o pessoal veio pra Baía de Guanabara, os protestantes em 1500 e pouco, Mataram eles, coitado. pra você fazer visita nos hospitais, pra você fazer capelania hospitalar, o cara ele precisava ter decorado todos os salmos da Bíblia. Hoje, eu conheço pastores que nunca leu a Bíblia inteira nenhuma vez. Essa geração é terrível. Então, a nossa geração, a igreja de hoje, ela é uma vergonha. Eu digo isso por mim mesmo. O que eu sei, nossa, o Lucas sabe bastante. O que eu sei, comparado com o pessoal daquelas épocas, é um mínimo. Imagine perto de Paulo. Imagina perto de Paulo. O cara foi no centro do pensamento secular, né? Digamos assim, o pensamento filosófico da época. E o cara foi... Confrontou tudo. E falou nos termos dele o evangelho. Então, nós estamos... O cristianismo que nós temos hoje não é cristão. O problema é que nós temos bebido muito do naturalismo. Nós temos feito interpretações bíblicas naturalistas. Você discorda? Não, mas tudo bem. Não julgueis. Não julgueis. Eu não posso julgar você, porque só Deus pode julgar. E a pessoa usa isso como se fosse para aliviar. Mas isso deveria causar mais espanto, porque Deus vai julgar. E é para nos confrontar. Porque, como diz Davi, duro é cair nas mãos do Deus Altíssimo. Então, horrenda coisa. A gente não entende quem Deus é. Exato. Só Deus pode me julgar. Cara, é só Deus. O Senhor que disse, haja luz, fica tranquilo, Ele vai te julgar. Você entende a gravidade disso? Então, não é simples. O cristianismo ele não é uma religião simplista. A visão do mundo que o cristianismo nos traz não é simplista. Então, pare de ficar se enganando. Não, eu sirvo a Deus do jeito que eu quero. Não funciona assim. Você tem que ser amoldado aos padrões das escrituras. Não é o jeito que eu quero, não é o jeito que você quer. Sabe um problema muito grande que entrou na igreja? Qual deles? A teologia do emocionalismo. Você falou a questão dos louvores. As pessoas esqueceram da letra. E vai pela melodia, toca o coração. Eu recebo um salto críticas. de emoção, né? Um salto irracional que, na verdade, ele surgiu na filosofia secular. Isso! E aí a igreja importou pra dentro dela. Não, agora eu preciso sentir. Eu preciso ter uma experiência com Deus. Eu preciso sentir alguma coisa. Se você pergunta hoje pra uma pessoa, por que você tá em tal denominação, tal igreja? Ele fala assim, porque eu me sinto bem. Lá o Espírito Santo ministra no coração. Lá eu me sinto bem. Não porque lá se prega a Bíblia, lá se fala das Escrituras, lá tem o Evangelho. Lá a palavra é pregada. Lá a palavra é exposta expositivamente, integralmente, não. Eu me sinto bem.
Os louvores são muito bonitos. Sabe? Eu sou muito criticado, né? Porque eu faço as pessoas... mas as pessoas atribuem o quê? Tá tocando um louvorzinho emocional? A irmã ou o irmão tá chorando no banco? As pessoas falam, é Deus ministrando, meu filho. Na igreja nós temos pessoas com todos os tipos de problema. E a música, ela tem um poder de influência terrível de mexer com as suas emoções. Cara, vai ter gente chorando na igreja, assim como tem gente chorando no show de Justin Bieber, Lady Gaga, exato. Iron Maiden. O Iron Maiden seria nós. Eu fui no Iron Maiden, viu? Tá bom, eu era garoto, não tava na igreja, tá? Legalista. Então, É muito complicado. E nas pregações também. Exato. Que nem eu disse, o cara lê um texto bíblico e ele manda autoajuda a você. Não, porque você é vencedor. Essa Psicologia luta que pura. você tá, Deus vai te dar vitória. Determina. Levanta sua mão e toma posse. Decreta, faz isso. Cara, e o pior de tudo é que as pessoas estão lá. Elas se quebrantam, elas fazem a oração do pecador, que não é bíblica. Mas acabou a música. Exato. Acaba a emoção. Acaba o movimento. Da porta da igreja pra fora, ela é tão mundana quanto o cara. Exato. Que ela aponta o dedo e fala, não. Aí, ó, na Lençóis nós temos uma feira agropecuária que chama Facilpa. Eu não vou lá porque lá é lugar de pecadores. Então, a maioria dos legalistas falam isso. Tanto que a maioria das igrejas, elas fazem programações pra bater de frente, porque eles não confiam no taco. E dá disciplina pra quem vai. Sim. Graças a Deus somos presbiterianos. Então, a pessoa, ela... não. Por quê? Porque não se tem o evangelho que transforma. Não, mas na minha igreja tem poder. Entenda uma coisa, a Bíblia fala que o evangelho de Deus é o poder. Para todo aquele que crê. Isso está em Romanos 1,16. Então, se na sua igreja não tem evangelho, não tem poder. Tá? Então, hoje, nós temos muito desse problema. Afinal, o que nós podemos fazer para mudar isso? Exato. Cosmovisão. Cosmovisão. O problema maior da igreja é que a cosmovisão da igreja não é uma cosmovisão cristã. Não. Então, o que nós podemos fazer? Implantar uma cosmovisão cristã. Eu recebo muitas críticas por não massagear o ego do ser humano. Uhum. É terrível, porque é o seguinte, eu falo para as pessoas que cantam, que tocam, eu falo, gente, a cosmovisão é cristã, você tem que ver o que está no centro dessa letra. Como eu fui rebatido quando eu falei contra a letra de raridade. Eu peguei Isaías 13:12 e falei, isso aqui está totalmente contrário. E as pessoas querendo debater, mas as escrituras convenceu ele. Não só música, também livros, né? Livros. Eu lembro que eu fui... Nossa, eu virei o diabo quando eu compartilhei um post falando das heresias do livro A Cabana, que quando tava virando o filme. Não, seu julgador, não sei o quê. Aquele o livro é que julga muito vai ser bom. julgado. O cara tá servindo a Deus. É a versão do rouba mais faz, Algo né? mais faz. Ele não é bíblico, mas tá ganhando almas, tal. É a versão gospel, prega heresia, mas tá ganhando almas. Mas, cara, não existe isso. Então, e hoje nós temos muito enchida de ego. E pra isso, eu até vi um livro que o Gui pegou. E pra isso, eu recomendo, você que não gosta de leitura, leia esse livrinho. Chega Ele até tem aqui, ó. 47 páginas, chamado Ego Transformado. Timothy Keller. Timothy Keller. Na verdade, leia outros livros do Tim Keller. A única coisa que eu discordo é que ele não é criacionista. Não é criacionista. Mas o resto, ele é muito bom. Mas ele é bom. Ele é bom, ele é muito bom. Então, leia. Leia Francis Schaeffer. A Morte da Razão. Leia João Calvino. Nós não Leia. somos calvinistas. Quem disse? Leia R.C. Sproul. Tá? Você que não entende muito termos teológicos, leia Esse sobre aqui é todos muito os bom teólogos. também, viu? Esse do Alistair McGrath tá na minha lista de leitura, ainda não li, mas espero ler em breve. Ele relata muito sobre a progressão da igreja. Sim. Muito bom. Então, entenda uma coisa. Você deve procurar uma transformação da sua vida, se você ainda entende, porque hoje a maioria, você vai se escandalizar com o que eu vou dizer, mas a maioria das igrejas hoje tem uma cosmovisão católica. Exato. A maioria dos pentecostais, entendam, eu Não amo estamos os meus generalizando. irmãos pentecostais. Não estamos generalizando. Creio que serão salvos, tá? Porque eu creio que o evangelho é pregado, não na sua plenitude, mas ele é pregado. A graça alcança a graça ao alcança. mais miserável pecador. Muitas vezes apesar, né? E não através. Mas hoje o pentecostalismo ele tem uma rincha muito grande com os tradicionais.
Só que o pentecostalismo ele não é uma cosmovisão. Ele apenas pega um ponto da teologia, que é a paracletologia, ou seja, a doutrina do Espírito Santo, e ele amplia, ele joga um foco enorme e só foca nisso. Falam muito mal dos católicos, mas são católicos. Eles abraçam isso, eles anatemizam, né, os católicos, anatemizam é amaldiçoar, tá? Mas são. Mas adotam a visão católica. Qual que é a visão católica? A visão que você só serve a Deus se você estiver no templo, que os instrumentos da igreja é ungido. Por isso o grupo de louvor não pode tocar, porque não pode tocar no ungido. Deus ele se revela além da escritura. Sim. Ele não encerrou nas escrituras, ele ainda tem revelação. A cobertura espiritual, a questão do meu pastor, eu tenho que ter obediência cega ao meu pastor. Então isso é uma visão católica. Não, a questão do sagrado e profano, eu não posso... se eu quiser servir a Deus na sua plenitude, eu tenho que abrir mão do meu emprego, eu tenho que virar pastor. Porque aí eu vou estar servindo na obra de Deus. Isso é uma visão católica. Exato. A sua vocação... Lutero combateu isso. Falei vocação, deixa eu lá fazer uma propaganda. Próximo Consciência Jovem, tá? Próximo Consciência Jovem, essa caneca exclusiva que eu ganhei na primeira edição. Café. Tá? Cheia de café. Você tá devendo café pra mim, que esse café tá muito ralo. Não foi eu que fiz. Consciência Jovem é uma programação que a gente tem feito aqui em Lençóis. Próximo Consciência a gente vai falar sobre vocação. Então, a vocação da pessoa é aquilo que Deus deu para ela de dom para exercer na sociedade. Não necessariamente você vai servir a Deus apenas na igreja. É bom você se dispor, é bom você trabalhar na estrutura da igreja, na instituição da igreja, mas a igreja, ela é chamada para servir a sociedade. Lutero fala isso. Lutero, ele fala isso com o sapateiro, isso, né? a gente não sabe se é verdade essa história do sapateiro, né? Mas ela... Ele usa esse termo, uma palavrinha chamada beruf, para a vocação, né? Tudo aquilo que você faça, faça com excelência. Sim. A história do sapateiro o sapateiro pergunta a Lutero como ele pode servir a Deus na vocação. Porque ele tinha a mente assim, eu só posso servir a Deus se eu virar sacerdote. Se eu for monge. Se eu for monge. Aí Lutero fala, faça o seu melhor sapato e venda pelo preço justo. Sim. Vocação. É terrível. A questão da pregação. Tudo isso porque, olha só, a gente falou qual que é o problema da igreja. Não é uma visão cristocêntrica, em que Cristo é o centro e tudo que acontece na sua vida, nada foge do padrão de Cristo, ele está no controle. Sim. E o Gui falou que a igreja abriu mão dos solos Cristo. Só que o problema é que quando você abre mão de um sola, você abre mão de tudo. Sai o efeito dominó e você abre mão dos 5 solas. Inclusive o sola gratia, que nós somos salvos pela graça, as suas obras, você indo na igreja todos os dias, você dando dízimo, você dando oferta, você fazendo oferta de sacrifício que nem existe. Jejuando 24 horas. Você não vai ser salvo, você não vai atrair a atenção de Deus, que nem algumas músicas dizem. Quero chamar sua atenção para mim. Você não vai. Sola fide, você é salvo pela fé, você é justificado pela fé. Tá? Sola escritura, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Quer conhecer a Deus? Leia as escrituras. Quer ouvir Deus falar? Leia as escrituras em voz alta. Ou vai assistir uma pregação expositiva. Gauge fala o seguinte: você quer ter um encontro com Deus? Entre no teu quarto, feche a porta e comece a meditar nas escrituras. Ali está o seu verdadeiro encontro com Deus. Exato. Solos Christus. Cristo é o nosso único mediador, mas não apenas o solos Cristo quer dizer isso. Quer dizer que Cristo é suficiente. Que o Gui falou. Se Cristo não for suficiente para você, se você tiver aquela tendência... E o homem ele tem essa tendência, né? Sempre querer pôr um mais, de fazer uma equação com Cristo. Aluno, as pessoas sempre falam, mas... Aluno sempre manda umas pérolas para nós. O copo d'água, a rosa, não é um instrumento para fé, não posso despertar fé na pessoa através daquilo. E a gente, com toda a humildade, nós falamos. Não! Tipo, se eu preciso de um copo d'água para despertar a fé que as escrituras revelam, já não é fé. E você vê, esse é o mesmo argumento da Igreja Católica. Exato. Eles falam, nós usamos imagens porque a imagem é o evangelho visual para os analfabetos. É a mesma... Agora me diga, qual que é a diferença do cara que tem uma arca da aliança, que toca chofar, que tem a sua aguinha ungida... Entra no mistério. Para um espírita que tem a água fluidificada pelos espíritos, ou para um bandista que faz a sua oferenda para obrigar aquele espírito, que na verdade são demônios, bate seu tambor, a fazer a vontade dele.
Não existe diferença. Isso é uma questão de troca. Deus ele não é capitalista, que você paga ele faz o serviço. Quer dizer, Deus ele é capitalista, ele não é socialista Não é também, socialista. né? Mas nesse ponto Deus não é capitalista. Ele não é a base de troca. Ele não é comprado com coisas. Ele faz mediante a vontade Segundo dele. o conselho da sua vontade. Ele não Agora, precisa opinião pra ninguém. outra questão, e por último, só lhe deu glória, que Deus faz tudo para sua E eu glória. vejo, Lucas, e a criação deve convergir para sua glória também. Isso que a igreja não E faz eu hoje. vejo que esse é o sola mais negligenciado na vida do cristão. Com certeza. As pessoas não sabem o que é sola e deu glória. Sola e deu glória é toda a sua vida. Tudo que você faz. O Murilo tá falando que tem 26 minutos já o vídeo, né? E vocês viram que o cego aqui, ele estreitou os olhos. Sim. Sola e deu glória. Toda a sua vida, o seu respirar, tudo é para a glória de Deus. Pegamos fogo. E não apenas... Dependendo, quando pega fogo, vai que Vai vai. embora. Gelo que pega fogo. Sola e deu glória. Fernandes, abraço. Hernandes, eu gosto muito de você. Só lhe dá glória. É tudo que você faz na sua vida e não apenas 1h30 de culto. A sua vida é um culto a Deus. As suas obras são para a glória de Deus. Esse é o sola mais negligenciado na igreja. Inclusive, outra questão que a igreja mudou muito é a questão do culto doméstico. Porque hoje você Esqueceu. vem pra igreja, eu venho à casa do Senhor, que aqui não é a casa de Deus, porque Deus não mora aqui, ele mora em você. E eu vou cultuar ele. Cara, você tem que cultuar com a sua igreja, tá? Mas o seu culto tem que ser diário com a sua família. A igreja terceirizou tudo para outros. Nós terceirizamos a educação dos nossos filhos para as escolas que implementam o ateísmo. Nós terceirizamos o estudo das escrituras para a igreja, na escola bíblica, nos cultos. Então a pessoa só ouve da Bíblia no culto. Cara, pai e mãe, você é responsável por doutrinar o seu filho. Se o por seu ensinar filho, o seu filho. se o seu filho não estiver com base nas escrituras, não tiver um padrão cristão, a culpa não é do pastor. A culpa é dos pais que não ensinaram isso na casa. Inclusive eu disse assim, eu sou superintendente da escola bíblica na IPB. Falei, muitas das vezes vocês têm tornado a escola bíblica uma maldição. Exato. Pessoal, porque vocês têm substituído O homem sempre precisa de um substituto, né? o estudo das escrituras da sua casa para a escola bíblica. A escola bíblica não faz isso. Então a escola bíblica tem roubado o papel dos pais hoje. E vocês... Não, mas eu não sou teólogo. Todos somos teólogos, como diz o livro do Arcis Sproul, e leia. Tem que ler, né, E meu todos somos filósofos. Você querendo ou não, você age debaixo de uma filosofia. Você tem uma filosofia e de de vida. uma teologia. Uma É a sua cosmovisão. cosmovisão. Tá? Quer saber mais a respeito do cosmovisão? Então, novamente eu falo, vá no canal do Gui, Papo Teológico, se inscreva lá, assista os vídeos muito bons, de temas muito interessantes, vídeos curtos, tá? Você não vai ter que ficar ouvindo não queremos cansar podcasts vocês. enormes, que nem esse vídeo tá ficando, enorme, tá? Em breve eu vou lançar o livro Hipnose Reversa e o Espelho. Leia, 40 páginas, pelo amor de Deus. 40 páginas cada um, cara, é muito pequeno e é muito sucinto. Creio que vai ser de muita edificação Se o para cara vocês. não lê um livro desse, acha que ele lê a Bíblia? Nem a pau. Então, fiquem todos com Deus. Quer acrescentar mais alguma coisa aqui? Tenha Cristo como o único e suficiente autor da sua fé. E consumador da sua fé. Ele é a base de tudo. Deus abençoe. Você não precisa de uma nova revelação, porque ele já se revelou nas Escrituras. Se você não sabe quem é Cristo, isso revela uma coisa. Você não tem intimidade com as Escrituras. Deus abençoe. Se inscreva também no canal do Teologia para Todos. Lá tem cursos disponíveis de teologia básica. Já temos o módulo de Cristologia, introdução ao Novo Testamento, Bibliologia e Soteriologia. Vai lá e procure crescer na graça e conhecimento. É gratuito. Estamos elaborando hermenêutica. Estamos elaborando hermenêutica e também estamos elaborando introdução ao Antigo Testamento. Fique atento, em breve teremos novidades. Fiquem todos com a graça de Deus. Deus abençoe todos. Tchau!